Se tu tens um sonho, se tu queres ser cozinheiro, se tu queres ser pintor, se tu queres apanhar o lixo, epá, é só querer. Eu acabei os morangos e depois aqui começa também a tal outra questão dos jovens terem que saber dizer que não e terem que saber tomar decisões importantes, muito importantes, que é, eu acabo os morangos, sou protagonista, não há nada contra nada, aquilo era tudo bom, era maiores audiências, maior merchandising, estávamos todos muito bem, era tudo espetacular, próxima novela. E vem a próxima novela e eles naturalmente convidaram para fazer a próxima novela. E eu rejeitei. E foi o princípio do fim. Eu rejeitei fazer essa novela, que era A Ilha dos Amores. Porquê é que rejeitaste? Porque eu achei que era uma hipocrisia eu continuar. Uma coisa é fazer morango, experienciaste, percebes que és um canastrão, percebes que não sabes fazer nada daquilo. É só uma cara laroca que lá está. E eles gozavam connosco, no bom sentido, não era gozar, mas diziam, olha, para vocês representarem bem, tem duas coisas para fazer. Dizer o texto e não pisar os cabos. Se fizerem isto, se vocês não disserem bem o texto, nós pomos música. Não há problema. Isto era o espírito. Então depois chamam para fazer uma novela de horário nobre. E eu achei que era muito hipócrita da minha parte aceitar fazer um projeto, quando eu não sou ator, eu não sou nada. E então eu disse-lhes, aceitei, tive um convite do Almeno Gonçalves, mais ou menos na mesma altura, para ir fazer o Beijo da Mulher-Aranha, um espetáculo de teatro. E eu disse-lhes que não, vou fazer o teatro. E vou-me formar. E eles disseram, tudo bem. Tu é que sabes, não é? O tu é que sabes é a célebre frase da relação, não é? É. Queres ir? Vai, tu é que sabes. Isto é, se tu fores, estás tramado. E então fui fazer espetáculo. O Almeno Gonçalves iniciou o meu processo de formação. Eu ia-me formar, mas ele disse que ele queria fazê-lo. E dali para a frente a minha vida começou a ser teatro. E naturalmente fiquei arrumado, vamos dizer, de castigo, por não ter aceitado fazer a novela. A partir do momento que tomas essa decisão, de alguma forma estás consciente e estás tranquilo com essa decisão que tomaste. E para mim foi uma decisão em consciência. E agora? Tomei uma decisão, vou-me formar, vou para o teatro e não sei fazer nada. Perdi o meu status e foi uma sensação muito complicada. E depois vais para o teatro. Foi um espetáculo muito difícil mesmo. Eu chorei quase, e o Almeno confirma perfeitamente isso, eu chorei quase todos os dias nos ensaios e no pós-ensaios. Chorava por não conseguir fazer. Por perceber que eu tinha batido no meu limite e não conseguia passar dali. Então foi a mistura do não consigo fazer teatro, não quis, optei pela televisão, fiquei sem a televisão, estou de castigo, o que é que eu faço agora? O teatro pagam muito menos e passas de ganhar 5, 6, 7 mil euros por fim de semana a ter que ganhar uma coisa miserável que nem vale a pena dizer. É isto que te acontece na vida quando tu tomas decisões de risco em consciência, decisões de limite, que foi o que eu fiz. Portanto, passei um mau bocado, muito mau bocado. Mesmo. Como é que saíste depois dessa situação? Isso evoluiu para quê? Para onde? Eu depois deste espetáculo do Beijo da Mulher-Aranha, que mudou radicalmente a minha vida, aí eu fui mesmo para uma escola e tirei um curso de teatro muito intenso. Tive um ano num curso diário de improviso com o Rui Luís Brás e depois fui para a Casa do Artista e tive mais um ano e tal de curso com outro professor e foi aí que eu começo a perceber que afinal isto é como aconteceu há não sei quantos anos atrás no secundário. Ok, eu começo mal, está tudo mal, está tudo péssimo, está tudo horrível, eu sou mau, pronto, e toda a gente diz, tu és mau. Eu faço o meu trabalho interior e começo a acreditar que tu começas a ouvir uma frase boa, começas a dizer ok, está bom, começas a ouvir ok, está bom, e
E começas a perceber, ok, afinal isto tem pernas para andar. E então começas a dar mais. E então dava-me gozo ser o melhor aluno da escola de teatro naquele curso, dava-me gozo ser o melhor aluno do outro curso onde eu estive, e dava-me gozo já ser convidado para fazer espetáculos. Eu continuava a ser o miúdo dos morangos, portanto, eu estava nesses discursos como sendo um aluno como qualquer outro que estava a começar. Mas iniciei esta cavalgada de formação e de teatro, viver mesmo. Eu saía do teatro no Armando Cortês de manhã, saía do teatro com óculos de sol, e vivia todos os dias no teatro, todos os dias. E chegava a sair de manhã, o meu pai tinha um restaurante, saía de manhã, às 7, 8 da manhã, e ia para o restaurante para ganhar uns trocos, ia para lá lavar louça, tac, para poder pagar o curso de teatro. E então andei a trabalhar para o meu pai, a lavar louça e a cozinhar. Portanto, foi mesmo, assim, eu digo bater no fundo, nem nenhum desprimor fazer este tipo de trabalhos, mas cada um tem a sua vida e dentro de cada vida é bater no fundo, tem significados diferentes. Se cá para o Bill Gates bater no fundo é perder 1.000 milhões de dólares, não é? E então foi bater no fundo mesmo, foi bater no fundo. Foi estar a lavar louça e estar a chorar, era o que acontecia. Mas por nada, por achar que a vida era injusta. E, portanto, foi um período muito conturbado da minha vida, mesmo. Mas sem nunca desistir do foco que era a representação. O objetivo do curso, de pagar o curso, 2, 3 anos assim? Sim, andei 2 ou 3 anos assim, entre outras formações que andei a fazer, mas foram 2 ou 3 anos muito intensos. Lá está, era diário. E quando digo diário, até aos fins de semana, porque passou a ser terapêutico. Até porque um ano depois de eu sair dos morangos, entretanto eu casei-me, divorciei-me, e o divórcio entra aqui neste processo também, e então isto parece que é o destino a passar por cima de ti, não é? Vem o autocarro, passa e tu vais-te levantar, vem um cavalo e passa, e depois vem um metro, e depois vem o elétrico, e depois vem tudo assim por cima de ti. E então foi assim, foi muito conturbado. Isto foram ali 3 ou 4 anos, foi muito conturbado, mas sempre ali, sempre com o foco, hei de conseguir. No meio deste processo todo, o que é mais engraçado é que eu, sendo um ex-futuro arquiteto, de repente, por causa de uma colega minha viu uns desenhos meus, foi assim uma coisa que não tem jeito nenhum, e disse-me, olha lá, o nosso professor, que também era encenador, precisa de fazer um cenário para um espetáculo de Natal, mas não tem ninguém, não tem dinheiro e tal. Foi aqui no Armando Cortês. E ela disse, tu és capaz de fazer? Eu, pronto, comecei a fazer uns desenhos e comecei nas catacumbas do teatro a começar a construir uma coisa. Construí uma coisa que foi o primeiro cenário da minha vida, e era um cenário que era um livro gigante com páginas a mexer e tudo. E eu pensei, não estou a acreditar nisto. Então, de repente, começas a ter alguma clarividência, começas a pensar, mas o destino é tramado. Tu não desistes de lutar pelas tuas coisas, não é? Mas um ex-futuro arquiteto que desiste da carreira para seguir isto, passa por isto tudo e de repente dá por si a levar a cena um cenário, uma peça do qual eu também era protagonista, um cenário tinha 4 metros por 2, era assim uma coisa, era um livro mesmo gigante, arcaico, mas gigante, e de repente estou a ver uma coisa que eu concluí, que é o mais próximo da arquitetura, que é a cenografia. Então inicia-se aí outro lado da minha vida, que é a cenografia, e que me deu e ainda me dá muita felicidade, porque eu digo sempre, eu não fui arquiteto, mas sou cenógrafo, é a mesma coisa, estou sempre a dizer isso. Eu ganho dinheiro como cenógrafo, portanto o destino tirou-me de uma forma, mas de repente devolve-me outra vez de uma forma completamente mascarada. E isto é incrível. As pessoas dizem muito isto de, como é que é possível passar tantos anos, esta pessoa lembrou-se de mim, como é que é possível receber esta carta no correio, encontrei aquela pessoa, falei, isto tudo, nada é por acaso, tu vais plantando aqui e acolá,
aquela célebre frase, tu nunca sabes com quem é que estás a falar. E então a questão é essa. Os pontos ligam-se, não é? Os pontos ligam-se sempre. Os pontos ligam-se sempre. E quando tu achas que estás, principalmente quando estás em tenra-idade, que estás no calor da emoção, mas quando tu achas que aquilo é mesmo válido, se tu tens um sonho, se tu queres ser cozinheiro, se tu queres ser pintor, se tu queres apanhar o lixo, epá, é só querer. É só querer, porque está ao alcance de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Porque depois, lá está, eu acabo por sair da televisão e a forma como eu regresso é quase também inexplicável. É quase mágico. E que é interessante eu explicar, porque é as voltas que a vida dá, tal questão de deixar as sementes. Esta novela que eu rejeitei fazer foi de uma pessoa que se tornou diretor de projeto desta novela, que nunca tinha sido diretor de projeto. E foi a ele que eu disse que não. Portanto, foi ele que me marcou. Depois de eu estar aqui no Armando Cortês, este grupo, esta direção do Armando Cortês, este encenador, trabalhava para um grupo de teatro que é Plano 6, que trabalha no Tivoli, a fazer musicais infantis. Pronto, eu não sou cantor. Não sou também horrível, mas não sou cantor. E eu já tinha esta coisa de ser uma pessoa que tenta resolver, e pronto, mas eu andava na minha vida. E há um dia, eu não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém daquele produtor, nunca tinha visto no espetáculo, não sabia. E há um dia que me liga o meu encenador, desesperado. E eu estava em casa, estava a dormir, acordo de manhã, isto era pai 8 da manhã, e diz, olha, aconteceu uma desgraça. Aconteceu uma desgraça. Temos 1080 crianças a entrar daqui a 2 horas, no Tivoli, e à tarde mais 1080. A diretora sentiu-se mal, porque 3 atores ou 4 atores não apareceram. 2 tiveram um acidente, um sentiu-se mal, outro não ia chegar ao... Bem, aquilo foi uma confusão. Ou seja, ao todo, 8 personagens tinham caído. Um espetáculo que ia acontecer passado 2 horas e tal. E ele disse, olha, não sei como é que eu te vou dizer isto, mas tu tens que vir. E eu fui. E de repente, eu vejo um espetáculo no Tivoli, que eu nunca tinha visto na minha vida, em que havia fatos de macaco, de elefantes com quase 2 metros de altura. E então, eu não sei como é que aquilo aconteceu, eu não consigo explicar, mas eu fiz as 8 personagens com 1 hora de estar com eles ali. Mas parecia quase, quando eu estava dentro do elefante, parecia um elefante com uma deficiência qualquer. Porque eles batiam contra mim, para eu andava no palco. Eu podia eventualmente até cair do palco, mas eles andavam... E eu fiz o espetáculo. Os 2. E acontece a magia, que é... Aqui é que entra a magia. O agradecimento, claro, que foi imediato, e eu fiquei a trabalhar para eles sem nunca entrar em palco, só para estar lá. Eles começaram a pagar só para estar lá. Quem era o diretor desta companhia? Um dos diretores. Precisamente a pessoa que era o diretor da novela. Lá está. E o que aconteceu, porque depois a diretora contou-me, foi ele achava mesmo que não ia fazer o espetáculo, e ele perguntou como é que foi feito o espetáculo, como é que foi possível este espetáculo acontecer. E ela disse, porque o Luís Lourenço veio tapar o buraco. E ele não sabia sequer onde é que sabia de meter, não é? Porque o que eu fiz era quase desumano. Foi desumano o que eu fiz. O que é verdade é que eu, passado 2 meses para aí, vou com eles para o Porto, com personagem, e a diretora falou com o diretor da novela, que já era diretor da novela seguinte, de outra novela, mas é posterior. Porque isto foram 5 anos depois. Eu estava de castigo, já estava de castigo há 5 anos. E de repente ela liga-me de manhã, estou a caminho no carro dela para o Expo Honor, para fazer o espetáculo, e ela diz, olha, só para dizer uma coisa, no final da semana tens que ir para baixo, tens que ir para Lisboa, porque vais fazer o teste de imagem, vais estar na próxima novela, és o irmão da Mariana Monteiro, que é protagonista, e vais fazer Deixa que te leve. E eu já tinha arrumado a minha carreira televisiva. E isto foi-me dito no carro, a caminho da peça. Mas, estás a imaginar o que é que me viajou pelo corpo naquele momento. Para já uma atitude de coração enorme da diretora, que é Ana Rangel, e mais uma vez a prova
de que tu plantas migalhas em todo lado e o destino, pá, o destino é uma coisa inacreditável. Pronto, estás a ver. E a minha vida tem sido pautada por este tipo de acontecimentos. Constantemente. Por isso é que quando à minha volta toda a gente diz que eu estou acabado, ou estou a ir já, não tenho hipótese nenhuma, vai procurar outra coisa, eu estou sempre muito tranquilo porque eu sei que isto vai acontecer qualquer coisa. Vai acontecer qualquer coisa. E acontece sempre.